Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Para quem não me conhece, eu sou o presbítero João Gomes. Eu quero convidar você a pensar um pouco comigo, a estudar um pouco e quero um pouquinho da sua atenção. Eu quero falar um pouco sobre qual é a necessidade da cruz. Antes de explicarmos qual é a necessidade da cruz, quando Deus fez o homem, ele usou o pó da terra, para a formação do ser humano. O primeiro elemento que Deus usou foi o pó, que possui suas propriedades, e os irmãos podem pesquisar depois quais são as propriedades. E Deus também usou o fôlego de vida, que é o que nós chamamos de espírito humano. Quando o fôlego de vida faz a fusão com este elemento, que é o pó, então nós passamos a ter o terceiro elemento, que é a alma vivente. E aqui é um detalhe muito importante. Qual é o detalhe? Isso aqui é título de informação. O homem é uma alma vivente. O homem não é um espírito que tem alma, mas sim uma alma vivente. Então, quando Deus faz o homem, em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, que está escrito isso, Deus também faz conforme a sua imagem e semelhança. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Conforme a sua imagem e semelhança. Deus o coloca no jardim que havia no Éden. E no jardim havia a árvore da vida e havia também a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus disse: de todas as árvores vocês podem comer, podem desfrutar, se deleitar, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela vocês não podem comer. Por quê? Era um mandamento. Então nós temos aqui um mandamento. Temos aqui um mandamento. Onde está escrito isto? Vamos ver o texto onde Deus disse que o homem não podia comer. Gênesis capítulo. Deixa eu achar aqui o texto. Gênesis capítulo de número 2, versículo 17. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Deus disse assim, ó: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então você tem aqui Deus dizendo, dando um mandamento, dando uma ordem, dela não comerás. Mas o que acontece? A Bíblia fala que Eva, tá? Eva foi enganada. Foi enganada pela serpente. E o que acontece aqui? Eva, então, foi enganada pela serpente, como Paulo registrou isso em 2 Timóteo, vamos ler o texto. Então, Eva aqui foi uma vítima da serpente. Eva foi uma vítima da serpente. Olha o que Paulo diz em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 14. Deixa eu ler aqui. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 14. E Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada. Então a mulher foi enganada pela serpente. Vejam aqui, observem um detalhe. Então eles estavam debaixo de um mandamento. Quando eles comem da árvore da ciência do bem e do mal, eles quebram este mandamento. Quebram este mandamento. Quando eles quebram esse mandamento, eles automaticamente entram em estado, tá, de mortos e delitos. Eles passam a estar mortos em delitos, tá? Delitos e pecados. Adão e Eva passam a estar mortos em delitos e pecados. Agora preste bem atenção, eles quebram o mandamento e eles contraem uma dívida.
Eles contraem uma dívida. Por que eles contraem uma dívida? Eles passam a ter um escrito de dívida que eram contra eles. Porque quebraram o mandamento, desonraram a santidade. Quando eles quebram esse mandamento, automaticamente, eles corrompem a natureza humana. A NT, ó, natureza, NTH, aqui vamos pôr aqui a NTH. A natureza humana. Eles corrompem. O que estava em perfeita e plena harmonia, agora está totalmente, completamente corrompido. Não há nada do ser do homem que não foi contaminado pelo pecado. É o que chamamos de depravação total. Tá? Não há nada que não foi contaminado pelo pecado. Quando o homem, então, peca, toda a natureza humana, toda a raça humana, melhor dizendo, toda a raça humana cai com Adão. Por quê? Porque Adão era o cabeça federal da raça humana. Então, todos nós estávamos juridicamente ligados ao cabeça federal. Estávamos ligados a Adão. Adão é o tronco do qual nós saímos. Todos nós estávamos em Adão. Todos nós estávamos em Adão. Então, toda a raça humana, quando Adão quebra esse mandamento, todos estavam nele. Eu estava nele. Todos os seres humanos estavam nele. Não há um ser humano que não está em Adão. Somente Cristo não estava juridicamente ligado ao cabeça federal da raça humana. Somente Cristo. Mas esse é um outro assunto. Então vamos lá. Então, o que acontece? O homem peca, a natureza humana é corrompida, o homem passa a estar morto em delitos e pecados, em estado de alienação. Porque quando o homem peca, há uma ruptura da comunhão entre Deus e o homem. E por causa do pecado, há uma divisão entre o homem e Deus. Há uma divisão. E é aqui que entra um detalhe importante. Ele quebra o mandamento e o homem está em dívida. Por quê? Porque o homem desonrou a santidade de Deus. A santidade de Deus, segundo Jonathan Edwards, ela é a coroa de seus atributos. Então o homem desonra a sua santidade e passa a estar em dívida. Então quando você lê na Bíblia que ele riscou o escrito de dívida que era contra nós, ele está falando desta dívida que foi contraída por meio de Adão. Quando eu digo Adão, porque Adão é a cabeça federal, responsável. No entanto, que quando Deus vai procurá-los na viração do dia, Deus pergunta não por Eva, mas ele pergunta por Adão. Por quê? Porque ele é o cabeça federal. Então olha o detalhe, o homem desonra a santidade de Deus, e à medida que ele desonra a santidade de Deus, acontece algo. Tá? A santidade de Deus não admite que o pecador ou que o pecado não seja punido. A santidade de Deus não admite que o pecado não seja punido. Então, o pecado precisa ser punido. O pecador que contraiu essa dívida precisa ser punido. E debaixo desta sentença, debaixo dessa realidade, é uma sentença. Qual é a sentença? O dia que dela comerdes, certamente morrerás. Aí um homem morre, preste bem atenção. O homem morre imediatamente, porque ocorre o que? A morte espiritual. Ocorre a morte espiritual.
Esta é a primeira morte que o homem experimenta. E depois, no decorrer dos dias, gradativamente, ocorreria a morte física, o F aqui, ó. Ocorreria a morte física. E depois também, se o homem não se aproximasse de Deus por meio do sangue, e não cresce na promessa da vinda do Messias, ele também estaria sentenciado ao juízo. Melhor dizendo, ao fogo, vamos colocar aqui fogo eterno, ou juízo eterno. Então esta é a realidade do homem. Então preste atenção, a santidade de Deus exige punição do pecado, exige punição do pecador. Então qual é a necessidade da cruz? Sem cruz, o homem se encontra nesta realidade, morto espiritualmente, né? O salário do pecado é a morte, que é física, que foi também um ato de misericórdia, e o fogo eterno que o espera. Então, qual é a necessidade da cruz aqui? A necessidade da cruz é esta. Um Deus santo precisa que a sua justiça seja feita. Ele não pode deixar passar isso impune. Então, o que acontece? O homem não podia pagar esta dívida. O homem não podia pagar esta dívida que era infinita. Por quê? Porque um ser finito pecou contra um ser infinito. Então, esta dívida passou a ser impagável pelo homem. Então, qual é a necessidade da cruz? A necessidade da cruz está aqui. Se Cristo não viesse, esta dívida seria impagável. E todos que nascem em Adão estariam condenados sem Cristo. Não haveria esperança sem Cristo. Não haveria esperança sem Cristo. Então, qual é a necessidade da cruz? A cruz é necessária por muitas outras razões, mas dentre elas, o Deus justo precisava que a sua justiça fosse reparada, porque o pecado não pode ficar impune. Então esta é uma das razões da necessidade da cruz. Por quê? Está escrito o quê? O salário do pecado é a morte. Está escrito o quê? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 6, 23. Né? Romanos capítulo 6, 23. Depois você tem Romanos capítulo 3. Romanos 3, 23 e Romanos 6, 23. Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Amém? Então isso aqui é um dos princípios básicos do porquê a necessidade da cruz. Amém? Deus os abençoe. Até a próxima.